como eu posso fazer mais com menos. Este é teu desafio. Esse é o desafio do dono empresário. Como eu posso fazer mais com menos? Menos o quê? Menos gente, menos recurso, menos dinheiro, menos esforço, menos estresse, menos cobrança, menos pressão. Fazer mais com menos. Se o olho tá na operação, quem tá cuidando da gestão? Eu penso sempre assim, então. Se o empresário ele só enxerga a operação, ele está enxergando o produto, ele está enxergando o serviço, ele está enxergando a equipe para executar aquilo que é feito no dia a dia. Mas se ninguém tiver com o crachá de empresário, de estrategista, de líder para cuidar de líderes, como é que a empresa vai evoluir? Alta performance é extremamente relacionada a resultados. Então eu meço uma performance de uma empresa com base nos resultados que ela está tendo. E para mim alta performance é uma coisa bem clara, é você simplesmente olhar tudo dentro da tua empresa e ver como você vai otimizar esses recursos. Esse é o Pausa Estratégica, o podcast que te ajuda a fazer uma pausa para pensar no estratégico e fazer a sua empresa crescer com mais lucro e liberdade. Eu sou o Fernando Campagnolo. E eu sou Cristiane Campagnolo. E Campa, olha só, vamos falar a respeito de empresas de alta performance? O que é uma empresa de alta performance? E no que isso ajuda os empresários? Opa, boa! Esse aqui é um tema bem importante, Cris, porque alta performance é extremamente relacionada a resultados. Então eu meço uma performance de uma empresa com base nos resultados que ela está tendo. E para mim, alta performance é uma coisa bem clara, é você simplesmente olhar tudo dentro da tua empresa e ver como você vai otimizar esses recursos. Para quê? Para que eu possa fazer mais com menos. Então, isto é a palavra de ordem numa empresa, poder fazer mais com menos. E aí você perguntou como que isso ajuda uma empresa? Bom, ajuda diretamente lá no resultado final, no final do mês, que é um negocinho chamado lucro. Quanto maior a minha performance, maior o meu lucro. Tem sentido ou não tem? Tem sentido sim. E o principal de tudo isso é que muitas vezes o empresário e a empresária eles não enxergam o que faz uma empresa ser de alta performance. E isso passa a não ser um desejo. É contraponto isso que eu estou falando, mas muitas vezes o empresário ele deseja ter uma empresa de alta performance. Mas, por outro lado, diz assim, opa, isso não é para mim. Isto é para os outros, é para o meu concorrente, é para o grandão lá de tal estado, é para o fulano que é de nível internacional, para minha empresa isso não serve. Mas não é bem assim, né, Campa? É que, na verdade, se a gente for olhar assim, vamos pegar uma empresa saudável, tá? Uma empresa normal onde tudo flui. O que é uma empresa saudável? Boa. Boa, uma empresa saudável é uma empresa que realmente traz negócios, Uhum. entrega esses negócios, aquilo que trouxe, e lá no final do mês o empresário tem lucro e tem liberdade. Isto, para mim, é uma empresa saudável. Agora, se a gente for se desenhar uma empresa saudável, eu desenharia como um funil. Sabe aqueles funil onde a gente bota líquido dentro de uma garrafa, por exemplo? Sim. Eu tenho lá em cima, lá na boca do funil, eu tenho dinheiro entrando oriundo de negócios que a empresa fez. Vendas de produtos e serviços. Tenho dinheiro entrando lá naquela boca daquele funil. No meio do funil, eu vou ter algumas coisas que consomem aquele dinheiro, que é o natural de uma empresa saudável. Despesa fixa, despesa variável, uma série de custos, enfim. Tudo aquilo que consome boa parte do meu lucro. Lá embaixo, na boca do funil, que é a diferença do que entra e o meio, gera o meu lucro. Isso é uma empresa saudável. Agora, uma empresa que normalmente ela não é tão saudável assim, esse funil ela tem alguns buracos. E esses buracos, elas drenam boa parte daquele dinheiro que entra lá em cima, Cris. Quais são esses buracos? Erro, retrabalho, desperdício, recurso que não é utilizado, gente ociosa, roubo, desvios, uma série de coisas que estão consumindo aquele dinheiro. Então faz com que o que aconteça? Caia a performance. Então eu tenho uma máquina que está entrando dinheiro, mas que está vazando, além daquela saída normal que tem, está vazando por esses buracos e está consumindo lá o meu lucro no final do mês. Só que normalmente, Cris, qual que é o grande problema aqui, ó? O grande problema é que na tentativa de fazer sobrar mais lá embaixo, lá na pontinha do funil, o que os empresários fazem? Não, vamos investir em marketing, vendas, gente na rua, tráfego, uma série de estratégias. Vender mais para poder ter mais dinheiro. Vender a mais, lógica sim, é essa. é uma lógica até natural, né? Sim. Compreensível.
Mas aí eu trago mais dinheiro, mas eu não olho aqueles buracos que eu não estou vendo. Então eu tenho mais dinheiro entrando, Mais mais dinheiro dinheiro vazando. vazando, e lá embaixo, aquele lucro que era para aumentar na mesma proporção do que está entrando lá em cima não acontece. Porque os vazamentos, esses buracos, eles vão aumentando. Vamos falar sobre esses buracos, então, sobre esses furos que fazem com que o empresário perca dinheiro sem ele perceber, porque ninguém vai deixar o negócio acontecer, um rachado na parede, uma torneira vazando ou um buraco na parede para entrar um ladrão, de forma consciente. Isso é uma forma consciente. Que tipo de coisas podem ser esses buracos que estão fazendo vazar o dinheiro do empresário? Tá bem, ótimo. O primeiro lugar que eu vejo assim ó, é a falta de atenção a isso. Então, Ok. vamos lá. Quando o dono de uma empresa, ele está muitas vezes focado em manter aquela operação ali, distribuir responsabilidades com líderes, ficar ali cuidando, garantindo que as pessoas toquem o negócio, ele não está atento a essas coisas. Ele está só atento ao que entra e ao que sai, que é Uhum, o que normalmente eu vejo. Estou lá observando, muitos estão olhando aquilo que está entrando, uhum. poucos estão olhando o que sai lá embaixo, lá no fundo do funil. Agora, se imagina no meio do funil. Se ele está olhando mais para o que entra e pouco lá para baixo, imagina o meio. Então, esse meio está sendo descuidado. E uma empresa, Cris, de um modo geral, é, se ela, mesmo que ela esteja saudável, 100% funcionando como é para funcionar, ainda assim, se você olhar, você vai ver buracos. Por que buracos? Porque são aquelas coisas naturais que fogem do controle. Tipo, eu fiz uma venda de um produto ou de um serviço. Vamos imaginar que seja um serviço. E eu estimei, isso é mais normal do que você imagina, tá? Eu estimei que para esta venda de serviço vai consumir 20 horas da minha operação. 20 horas de um técnico ali entregando aquele serviço. Não interessa o que for, tá? Mas de repente começa a dar algumas encrenquinhas no meio do caminho e você passa a entregar em 22. O que era para ser em 20, eu entreguei em 22. Algum retrabalho, uma falta de equipamento, de produto, alguma coisa assim, as encrenquinha. Exatamente, algum descuido, alguma etapa anterior que alguém esqueceu de fazer, enfim, qualquer Uhum. coisa. E aí o que acontece? Então eu tenho uma previsão de 20, eu entrego 20, 22. Eu estou com 10% já de é, prejuízo, de diferença entre o que eu Orçei. orcei para aquilo que eu estou realizando. Mas aí se multiplica isso. Eu faço lá 100 vendas num mês do mesmo tipo de serviço. Aí eu tenho 2 horas aqui, 3 horas aqui. O que está acontecendo? É aquele lucro que muitas vezes não está sendo planilhado, não está sendo documentado, não está sendo percebido. Então, no final do mês, o que acontece? Some do meu dinheiro que era para eu ter ali embaixo, na saída do funil, mas eu não estou nem entendendo que isso está acontecendo. Então, isto geralmente acontece quando o foco está muito na operação e pouco na gestão. Tem sentido? Tem sentido sim. Porque se o olho tá na operação, quem está cuidando da gestão? Eu penso sempre assim, Campa. Se o empresário ele só enxerga a operação, ele está enxergando o produto, ele está enxergando o serviço, ele está enxergando a equipe para executar aquilo que é feito no dia a dia. Mas se ninguém tiver com o crachá de empresário, de estrategista, de líder para cuidar de líderes, como é que a empresa vai evoluir? Ela vai ficar fazendo sempre as mesmas coisas e vai chegar um ponto que ela vai bater no teto do crescimento. Bate no teto, exatamente. Sabe por que que bate no teto? Não é por capacidade de produção da empresa, não. Não é por capacidade de venda da empresa, não. Porque vai chegar uma hora que o empresário, a empresária vai dizer: eu não quero mais crescer, porque quanto mais essa empresa cresce, mais problemas sobram para mim. Justamente. É porque o que acontece? Nesta situação, para suprir essa falta, o que o empresário se vê obrigado a fazer? Mais equipe, mais recurso, mais equipamento, mais matéria-prima, mais um monte de coisa. E quanto mais isso, esse olhar atento aos indicadores, ao número do que está acontecendo, o resultado é imediato. Eu vou sentir lá no bolso no final do mês. Com certeza. Não está olhando as notas do boletim, como é que vai É, saber se vai passar de ano ou não essa pessoa, essa empresa, né? Então, enxergar as coisas que estão acontecendo a nível de gestão. E eu vou falar uma coisa aqui mais complexa um pouquinho aqui, simples e complexa ao mesmo tempo. Porque no momento que o empresário sai do técnico
Sai da posição de engenheiro, sai da posição de médico, sai da posição de vendedor, sai da posição de operacional da empresa. E ele passa a ser dono da empresa, ele também tem que tirar o crachá de técnico, de pessoa que está no operacional, e passar a ter um crachá de proprietário da empresa, de empresário, com funções de empresário. Aí a empresa começa a crescer. Ela cresce um tanto a mais. Além de ter os donos da empresa e a equipe que está executando, começa a ter líderes no meio do caminho. Depois, líderes dos líderes. Então, se não tiver uma cabeça pensante lá em cima que vai fazer com que as coisas sejam orquestradas para cada um entender qual é o seu papel, para ter a gestão da empresa, para ter a liderança da empresa, como é que essa orquestra vai tocar? E orquestra tocar, não quero dizer o que qual é a hora de cada instrumento entrar no meio da ópera ali. É cada um entender Cada um entender. como é que é a música que está Mas sendo você sabe que tocada. também tem um ponto que é muito importante em cima disso, né? Que vai além. Que às vezes a gestão ela está muito limitada ali, fecha um DRE, olha determinados relatórios, mas às vezes aquilo que está acontecendo no dia a dia não é medido. Então essa falta, essa carência de medições de certas coisas é que acaba gerando esses buracos que de certo modo se tornam invisíveis. Eu estou falando de atrasos, né? Atrasos como esse exemplo que eu dei, eu estou falando de desperdícios, eu estou falando de matéria-prima que é utilizada muitas vezes sem controle, um estoque que está lá jogado, que não tem uma gestão total, não tem um controle total, e é muito comum isso, Cris. Outro dia eu estava conversando com um mentorado, que é justamente de serviços assim de grande porte, contratos elevados maiores. Uhum. O que acontecia nesses contratos? Para dar um orçamento, muitas vezes ele está operando com licitações, então você tem que ter uma métrica exata. 100%. Então, na hora de levantar esse orçamento, é feito toda uma metodologia. Tantas horas desse técnico, tantas horas desse profissional, tanto de carro, tanto de quilômetro rodado. Então, tudo isso é levantado para compor um orçamento. Uhum. Só que o que está lascando eles? A execução. Não é aquilo que está orçado. O orçamento está sendo Orçamento feito tá certinho, perfeito. Perfeitinho. Mas a execução que está comprometendo. Por que está comprometendo? Porque aí você imagina assim, várias obras em vários locais distintos, tá? Uhum. Aí não se tem um cronograma. Qual etapa eu vou cumprir aqui, qual que eu vou cumprir lá. Então o técnico pega o carro, vai para uma obra, faz uma parte, vai até outra obra, faz uma parte. Aí, de repente, aquilo que ele era para fazer em 3 horas, quando vê, ele está levando 6 horas. Aquilo que era para rodar tantos quilômetros, está rodando tantos quilômetros vezes 4. Então, como isto não é medido, o que acontece? Você tem uma venda com valor extremamente elevado, um dinheiro que entra lá em cima, você tem uma série de consumos ali que não estão sendo medidos. Então, isto tem a ver com performance. Paralelo a isso, você tem, às vezes, fluxo de trabalho que não está coerente. Tipo, uma pessoa cumpre uma etapa, vai para outra pessoa, aí de repente volta porque errou, volta porque esqueceu. Então, uma série de coisas que fazem com que aquele recurso se evaporando. Tá, agora eu vou fazer uma pergunta bem cretina para você, Tá bom, tá? ótimo. Pode ser que o empresário que esteja ouvindo a gente agora está dizendo assim, mas isso aí é inviável. O Campa vai querer que eu tenha muito mais trabalho do que eu tenho hoje. Vai me colocar mais controle, um monte de número, um monte de coisa que eu vou ter que ter lá no meu radar e eu não vou ter tempo para fazer isso no dia a dia, porque agora, já no meu dia a dia, eu ocupo todo o meu tempo resolvendo coisas que eu preciso resolver. Afinal, eu sou empresário, sou pago para isso. Como é que eu vou ter tempo para fazer mais essas coisas, somadas às minhas horas que já são limitadas? Ótima pergunta. Em primeiro lugar, assim, para mim o que é inviável é você rasgar dinheiro. Concordo contigo. Entendeu? Para mim o que é inviável é isso. Uma empresa, eu tenho que ter claramente definido se entra X, quanto que tem que sobrar. Isso tem que estar claro para mim. Primeira coisa. Se isso não está acontecendo, se eu tenho uma empresa que está previsto que vai entrar X milhões e vai sobrar X milhões aqui embaixo, e isso não está acontecendo, eu estou dando um atestado de incompetência. Eu não estou cumprindo meu papel. Esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto. Quem é que disse que é o empresário que tem que olhar para isso? Se a operação dele é pequenininha, tem 5, 6, 7 funcionários, tudo bem, vai ter que cuidar disso. Até porque você precisa criar a cultura do começo. Cultura não é um negócio que eu vou criar quando tiver 100, 200, 300. Cultura se cria no começo da operação. Campa, mas eu já estou com 20, 30 e eu não criei essa cultura. Você já está atrasado. Já devia ter feito. O melhor momento foi antes. Mas não fiz antes. Então faz agora.
É que nem uma criança Que nem uma pequena. criança. Você não vai esperar ela ter 18 anos para daí você começar a dar juízo para ela. O É, juízo se começa lá do comecinho, exato. ensinando desde escovar o dente até chegar lá na parte de 18 anos, ele saber como é que é Total. para ele poder pegar um carro e dirigir. Total. Mas aí tem outra pegada, tá? Primeiro lugar, isto não é algo que exige gente olhando gente o tempo inteiro. Não. Não, claro que não. Então começa assim nas tuas lideranças, tá? Quem são os líderes de setor? Quem são os gerentes, os encarregados e os supervisores? O setor dentro de uma empresa, ele tem que ter métricas bem definidas, em cima de metas. Pô, o que tem que acontecer nesse setor? É o meu setor de entrega? Então vamos lá, eu tenho um indicador. X%, pegando esse exemplo que eu falei, X% das minhas obras, eu aceito que pelo menos 95% tem que ser entregue dentro do prazo de cronograma. Ponto, esse tem um indicador. Segundo indicador, máximo de 3, 4% de erro, X% de retrabalho, X% de desperdício, porque as pessoas vão errar. Por mais que tenha gestão, se tenha processos, eventualmente as pessoas vão dar umas pisadinhas de bola. Vão esquecer algumas coisas. Mas se eu tenho lá, isso claro no meu setor, se eu tenho um líder, Cris, e aí vem outro ponto, que tem gente que promove a pessoa ao cargo de líder, mas em vez dele estar liderando a equipe, ele está muito mais na execução do que na liderança. Então tá passando coisa embaixo do nariz daquele líder, despercebidas, que vão chegar até o diretor, de que forma? Totalmente despercebido. Então, se eu tenho um setor com métricas claras, se eu tenho um líder capacitado para garantir essas métricas dentro da minha equipe, o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter processos claros que permitam acompanhamento, permita eu olhar para aquilo ali, permita as pessoas entenderem aquilo ali, e automaticamente, quando houver algum desvio, vai ser identificado. Ah, e essa questão do líder também é uma questão importante, né? Muito importante. Posso falar de liderança? Por favor. Autoridade, sem ser autoritário, de ter uma liderança invisível. Pô, tem muita gente que diz assim: eu não posso sair da minha empresa nem um minuto, não posso ir no banco, não posso tirar férias, porque senão a casa cai. E não é empresa pequenininha, não. Eu já vi gente falar disso assim com 70, 80, 100, 200 funcionários e que se ele sair e tirar férias, o celular tá bombando junto com ele, ou na ligação, ou em mensagem do WhatsApp. E daí não é férias, é trabalhar de outro lugar. É poder gastar o dinheiro de maneira errada, né? Total. Mas o que é importante para a pessoa liderar? Liderar de forma eficaz. Um empresário líder de verdade, no meu ponto de vista, o que é importante é ele entender a clareza das coisas. Onde cada um deve estar focado, onde cada setor deve entregar, a responsabilidade de cada pessoa dentro de cada setor para poder trazer esses números que você falou. Se não tiver esses números, como é que vai medir se aquele setor está trabalhando certo ou não? Como é que vai multiplicar? Para a gente olhar de forma empírica o que está acontecendo, simplesmente com motivação, quando tem 4, 5 funcionários, é fácil? É fácil. É muito fácil. Aí você Tá olha, ali de fulano olho de faz todo mundo, isso. né? Fulano faz isso, Beltrano faz aquilo, Pega isso aqui, Ciclano faz coloca lá, aquilo. liga pro fulano e fala isso, É fala aquilo. fácil. Agora, quando você começa a crescer, tem que ter estrutura. Assim como o prédio tem que aumentar, as máquinas precisam aumentar, o conhecimento das pessoas precisa aumentar, a liderança precisa aumentar. Você precisa trocar o papel. O vendedor que saiu da posição de vendedor e foi para a posição de líder, de líder da equipe comercial, é diferente do que ele ser só vendedor. Ele não pode ser cobrado das Lógico. metas de vendas, É. mas a meta de venda é do grupo inteiro. Então, quando ele é vendedor, enquanto ele estava no cargo de vendedor, ele vai ser cobrado pelos números dele, Exato. a meta dele. Agora, eu assumi a minha liderança daquele setor. Beleza, sou o líder. Bom, eu vou ser cobrado por todo o meu setor. Não é mais só por mim. E aqui vem um ponto, Cris, que eu acho importante a gente abordar, que é normalmente na questão do critério de escolha desse líder. E tem um erro assim grosseiro que eu vejo diariamente empresários cometendo. Qual que é o erro grosseiro? Pô, eu vou pegar, tenho lá uma equipe com 10 vendedores, vou promover um a líder. Quem que eu vou colocar? O que mais sabe vender. Não eu é o que coloco o sabe cara. liderar. Ou então o mais antigo. Não, o cara tá comigo desde o começo, é o cara que mais me ajudou. Agora, por gratidão, eu vou promover ele a líder. Beleza? Mas você olhou se ele tem capacidade de assumir uma liderança? Aí eu pego. Ah, mas aí eles dizem assim em campo. Sempre, só falo que eu já vi. As pessoas dizem assim, os empresários. Mas como é que eu vou escolher se eu tenho que pegar um da minha equipe ou eu vou contratar um líder pronto? Um líder pronto do mercado ou o melhor da minha equipe? Acho Nenhum que nem outro, né? esse é um ótimo tema.
É porque o que acontece é assim, bom, eu vou promover alguém a líder, tá? Uhum. Abriu lá, tem um cargo de liderança, tem uma demanda, alguém que saiu, eu tô criando esse cargo de liderança. Uhum. Bom, primeira coisa, eu tenho que ter claro, e eu gosto de escrever. Se eu não escrevo, as coisas não estão claras. Então, na minha cabeça é difícil. Fica uma ideia conturbada. Aí Mas amanhã eu eu posso pensar posso diferente, pensar já mudou diferente. tudo, daí as pessoas ficam Totalmente. tudo Cadê a complicadas ali, clareza, né? né? Foi pro Faltou saco. clareza. Então, vamos lá. Então, eu começo a pensar assim, tá, mas o que eu espero desse líder? Pô, por que eu preciso de um líder? Eu tenho 10 pessoas, a meta é que cada um performe lá 500 mil por mês, eu tenho um que performa 700 mil, outro 100 mil, outro nada. Por que eu preciso de um líder? Para garantir que todo mundo bata a meta de 500 mil. Este é o básico. Então eu tenho que pensar assim, eu começo a E pensar, desenvolver aqueles que não estão bem. desenvolver aqueles que não estão bem, mas eu preciso pensar assim, pô, o cara que vai assumir esse posto, olha a responsabilidade que ele tem. Ele vai ter que me trazer 5 milhões de vendas. Se eu tenho 10 pessoas, 500 mil cada um, esta é a meta. Sim. Beleza? Esse cara, ele consegue pegar cada um que está ali e fazer esse cara performar, desenvolver essas pessoas? Para ele fazer isso, o que ele vai ter que fazer no dia a dia? É treinar, é acompanhar, é participar de reunião, é motivar? O que ele vai ter que fazer? Então eu tenho que escrever isso. Escrever. E eu chamo isso de descrição de cargos e responsabilidades. Sim. Escrevi tudo isso. Beleza. Aí o que eu tenho que olhar? Bom, eu preciso de alguém que seja compatível com isso. Alguém que consiga fazer tudo isso. E aí eu vou para o segundo momento. Qual que é o segundo momento? Eu vou começar a olhar para a minha equipe e, puxa, eu tenho alguém capaz de fazer isso internamente? Aí eu vou olhar o que é o ideal para dar transparência, que é o que eu recomendo. Então eu reúno os 10, chego para as pessoas com a maior clareza do mundo e digo assim, ó, gente, neste setor a gente vai precisar um líder de setor. Este líder, ele vai ter que me entregar isso, isso e isso. Para me entregar isso, isso e isso, ele vai ter que fazer isso, isso e isso, vai ter que ser bom nisso, e nisso e nisso. Se você acredita que você é uma pessoa que está preparada para assumir esse setor, venha falar comigo. Se candidate a essa vaga. Aí eu vou olhar. Aí, digamos lá, de 10, 3 vieram. Eu vou olhar qual dos 3 tem a melhor condição de assumir isso. Ah, nenhum. Digamos assim, um exemplo, tá? Nenhum tem condição. Os 3 querem, porque aqui tem um dilema, tá? Quando eu falo em cargo de líder, todo mundo quer. Por que todo mundo quer? Porque é o salário e o status de líder. Mas o que as pessoas não querem é a responsabilidade de líder, a cobrança de líder. Então, se eu dou essa clareza, se a pessoa vem falar comigo, eu identifico, cara, ó, neste ponto aqui você não tem como, você não tem isso. E eu preciso urgente, eu não consigo desenvolver. Se eu dou essa clareza e eu não tenho ninguém no meu time, é muito mais fácil o meu time entender que eu estou buscando esse talento fora do que se eu simplesmente trazer alguém de fora e jogar para dentro. Senão eles vão se sentir traídos. Vão se sentir traídos. Aí é por isso que gera aquele sentimento assim, pô, eu não fui reconhecido nessa empresa. Não vou fazer mais nada porque eu não Não vou fui fazer mais nada. reconhecido. E dentro da equipe, de repente, nesse exemplo era uma equipe comercial, né? A Boa. maioria das empresas tem uma equipe comercial. Mas aí tem aquela pessoa que é o melhor vendedor, por exemplo, mas que é o Tá. mais resmungão, é aquele que não trabalha em equipe, que ele trabalha muito jogando na sua posição sozinho, e ele faz o seu trabalho, ele tem bons resultados. E tem aquele outro lá que é amigo de todo mundo, é aquele que as coisas do dia a dia, mas o resultado dele é mediano, mas ele é querido com todo mundo, ele faz as coisas para agradar todo mundo, ele faz para que tenha relacionamento. Então eu tenho um que não tem relacionamento nenhum, mas tem resultado. Tem um outro que tem muito relacionamento com a equipe, mas não tem resultado. Se eu pudesse escolher entre um desses dois, eu não escolheria nenhum como líder. Nenhum. Até porque se falar uma coisa que pra mim é chave. Se preocupa em agradar todo mundo. Líder não tem que agradar todo mundo. Líder tem que desenvolver pessoas para que elas performem e fazer o seu setor performar. Se vai agradar ou não é outro problema. Agora, se eu tenho um líder preocupado em agradar, esse cara vai passar a mão na cabeça, esse cara vai mascarar número, vai lá fazer o serviço do colaborador dele porque ele quer agradar o cara. Para não chamar atenção. Para não chamar atenção, para não se indispor, não estar pronto para o embate. Então, se eu tenho um líder preocupado com isso, pô, mas eu vou dar um feedback e o cara vai se ofender, ele não vai dar um feedback. Ele não vai desenvolver pessoas. Aí vai ter um time fraco. Vou ter um time fraco, porque o time reflete o líder. Assim como a empresa reflete o dono. E o outro? Aquele que só trabalha sozinho, que tem resultado, mas só trabalha Se sozinho. esse cara não sabe se relacionar, como é que eu vou botar ele a desenvolver outras pessoas? Não tem sentido. Ele não vai conseguir interagir com outras pessoas. Não vai conseguir desenvolver, não vai conseguir dar um feedback. Ele vai pegar para ele. Não, o cliente tá difícil, pegando o exemplo do comercial, deixa para mim que eu vou lá e mato.
não vai desenvolver nunca aquele cara. Então esse cara, qual que é a tendência dele? Ele passar mais tempo na operação do que na liderança. E aí o meu buraco, aquele do vazamento, tende a Continua. aumentar. Por quê? Ó? Porque as vendas dele vão continuar boas. Mas e as vendas do setor? Então, de repente, ele passa a performar, em vez de 500.000, que era a meta, passa a performar 800, 900, mas e o resto do time? Então, tem uma pessoa boa, mas o resto do time descuidado? E se ele ficar doente? Pior E se ainda. ele sair? Acabou. Aí eu tô comendo na mão daquele cara. Aí é a bomba. Aí a Comer na mão bomba. é bomba. Comer na mão é bomba. Eu penso assim, ó, para ter uma equipe com um líder, aquele líder ele precisa olhar 3 coisas no seu time. Relacionamento com as pessoas, entender quem são as pessoas que estão no time. E relacionamento não é só ver se ele é queridinho, se é bonzinho, Claro que não. ou ter uma amizade com ele e tomar uma cervejinha no final do dia. Isso eu nem recomendo. Mas relacionamento é você entender quem é aquela pessoa, o que ela já fez da vida dela, quais são as potencialidades dela, quais são as coisas que ela pode entregar. Às vezes ele é ótimo numa venda 1 a 1 relacional, no caso de uma equipe de vendas. Às vezes ele é muito bom em trabalhar venda de alto valor, mas ele tem medo de vender o ticket menor. Ele gosta do grande. Então, tem características daquela pessoa, tem competências daquela pessoa. Isto é o relacionamento. A é alinhamento. Se o líder não sabe o que a empresa espera dele e ele não consegue passar isso para os seus liderados e não consegue ir ajustando isso ao longo do tempo, ele não é líder. Então, alinhamento constante é a necessidade do líder, porque daí está todo mundo indo para o mesmo lado. Todo mundo na mesma Senão, página. um está olhando para cá, o outro olhando para cá, um está lendo a página 22 do livro, outra página 56, e ninguém sabe o que o outro está falando. Dá uma zoeira dentro da Aí eu empresa. tenho uma equipe desunida e com resultado totalmente diferente. Exatamente. E D, para mim, é RAD, é relacionamento, alinhamento, D de desenvolvimento. Desenvolvimento é trabalhar todo santo dia para desenvolver aquela equipe, melhorar técnicas, melhorar a parte emocional da equipe, porque querendo ou não querendo, resultado vem do emocional também. É motivar? Não, motivação é que nem banho. A pessoa tem que ser automotivada, mas o motivar lembra qual é o nosso propósito aqui dentro dessa empresa? Você lembra por que você foi contratado? Vamos junto, a gente está junto. É fazer com que as pessoas enxerguem que elas podem fazer mais de dentro delas sem se esforçar mais. Não é questão de esforço. A questão é de alinhamento realmente com o propósito da empresa. É clareza. É cada vez mais estar treinando esta clareza para as pessoas trabalharem com fluidez e não com dificuldade. E treinamento técnico, sim. Treinamento Que faz parte emocional, do sim. desenvolvimento. E o comportamental, porque a pessoa que está se comportando mal ali dentro daquela equipe, que está sendo um mau exemplo, ela não pode estar ali. Não, o mau comportamento a gente não tem nem o que discutir, né? Não. Mau comportamento não é compatível com uma empresa. Mas o cara performa. Isso é uma coisa que a gente ouve muito. Mas ele se comporta mal, ele falta, ele atrasa, ele não cumpre regra, ele não cumpre combinado, mas ele entrega. E aí? Tá contaminando todo o resto? Que entrega é essa? As pessoas são um conjunto. Elas têm que me entregar resultado. É obrigação entregar resultado, assim como obrigação é pagar salário. Você não vê ninguém agradecendo a empresa. Obrigado por você me pagar o salário em dia. Parabéns, fez um bom trabalho e me pagou em dia. Você vê alguém fazer isso? Não. Claro que não. Por quê? Porque é obrigação do empresário, obrigação da empresa. E a equipe? Qual é a obrigação da equipe? Pouco se fala sobre isso. Qual que é a obrigação da equipe? Me entrega o resultado que eu preciso que você me entregue. Que aí eu faço jus ao que eu estou pagando. Então, pegando o gancho do líder, se o líder ele não tem essa percepção, se ele não tem esse alinhamento, se ele não se relaciona, se ele não alinha, se ele não se desenvolve as pessoas, eu vou ter um setor que é deficitário. Eu pego, por exemplo, o exemplo que a gente está batendo de vendas. Você não tem ideia, Cris, a quantidade de desperdícios que a gente vê de empresários o dia inteiro. Um time lá montado, sem um processo de vendas, lead que não é atendido, lead que é atendido não é ouvido, não é entendido. Não se entende a dor, a conversão que não acontece, a conversão que até acontece, mas um ticket que foi muito abaixo. Tudo isso aí é relacionado à performance. São as oportunidades, porque assim, ó, a empresa, ela tem muito dinheiro em cima da mesa. Só que as pessoas que estão ali, o dono da empresa, os sócios da empresa, os líderes, eles não estão olhando para aquilo. Então aquele dinheiro fica em cima da mesa e ninguém pega, porque é despercebido, porque eu não estou olhando esses números.
Eu não estou olhando aquilo que está acontecendo. Então, isto para mim é perda de performance. É como você andar com um carro com pneu murcho. O que vai acontecer? Ele vai andar? Claro que anda, mas vai consumir mais combustível, vai dar mais manutenção, vai desgastar pneu. Então, Aí é aqueles buracos que você falava antes no teu funil, né? aqueles buracos que Por sozinho exemplo. eles não vão se tapar, eles vão só aumentar, vão só piorar. E por que vão piorar? Porque se a cultura é de não olhar para esses buracos, eu não vou ter ninguém preocupado com isso. Mas se eu começo a implantar a cultura de que, gente, esse setor é teu, Cris. Você é responsável por esse setor. Olha os buracos desse setor, me traga a solução para esses buracos. Se eu começar a criar essa cultura, o líder vai repassar para os seus liderados, todo mundo vai enxergar isso. Cara, estamos falhando aqui, estamos deixando isso despercebido. Por isso que a nossa organização não está batendo os números, não está batendo as metas. Então, isso é performance. E outra, assim, ó, tudo aquilo, já pegando outro gancho aqui, ó, tudo aquilo que é feito numa empresa tem que partir de um princípio básico, que é o quê? Tudo pode ser melhorado. Você lembra um caso que aconteceu agora, uns dias atrás, que foi daquela pessoa do comercial lá que reuniu, pediu para falar com a gente e trouxe uma reclamação. Aham. A reclamação foi assim, não, vocês mudam muito. O meu comentário foi simples, obrigado, para mim você está me elogiando quando você fala isso. Por quê? Porque faz parte dos nossos valores, evolução contínua. E o que é evolução contínua? É você olhar para isso. Olhar para as possibilidades de melhoria. E o que o empresário tem que fazer? Papel número 1 do empresário. Eu traço uma meta clara, um objetivo claro para minha empresa e eu vou construir esse caminho, eu vou fazer o possível e impossível para que eu chegue lá. Só que o que acontece é assim, ó, isso que eu estou falando chama-se planejamento, tá? Eu planejei uma série de ações que eu vou fazer para buscar um resultado. Mas o fato de eu planejar significa que vai dar certo a hora que eu for executar? Nem sempre. Nem sempre. Pode ser que sim, Pode ser que não. pode ser que não. E aí, o que eu faço? É tipo assim, ó, tô em Alphaville, agora eu vou voltar para Campinas. Ah, vou sair aqui pela tal rodovia, vou pegar outra. Eu chego lá, tá interditado. Ah, não vou mais para Campinas. Você faz isso? Não, a gente arruma Outro outro caminho. caminho. Qual é o outro caminho? Então, esse olhar do empresário é qual é o caminho que eu vou para chegar lá. Tá aí um pulo do gato, Campa. Tá aí, ó, isso aí é uma sacada gigantesca deste podcast de hoje. É a gente achar possibilidades. Qual é a função do empresário? Achar possibilidades. É enxergar aquilo que os outros não enxergam, mas não entregar as coisas prontas para as pessoas fazerem o trabalho Claro do que dia a não. dia. Claro que não. Isto é uma solução para uma coisa que está acontecendo de nível geral da empresa. E não dizer assim, ah, eu mando consertar esse ar-condicionado aqui na empresa A ou na B. Não é isso. Ah, eu posso abastecer o caminhão hoje ou não? Esse tipo de decisão não é decisão que o empresário tem que estar Claro que tomando. não. Mas decisão de para onde nós vamos pegar um fornecedor novo, a gente vai amplificar um funil de vendas novo que a gente vai colocar aqui na empresa, vamos fazer marketing interno ou externo. Isso é decisão de empresário. Total. Mas voltando aqui, que eu comecei a contar essa história por causa da closer que reclamou que a gente estava Sim, mudando toda hora. Por quê? Porque o caminho que a gente adotou não vai levar a gente para aquele ponto B. Então sim. muda o caminho. Então, isso é ser inteligente, só que isso tem que ser algo numa empresa que não é só coisa de dono. Todo mundo que está comigo na minha organização tem que ter esse pensamento. Se você está aqui liderando um setor, você tem os teus resultados, este caminho não leva você aos resultados, muda o caminho. Discute, avalia, realinha com o time, redesenvolve o time para entregar, mas me entrega aqueles resultados, em coerência com a cultura da minha empresa. E o líder também, né? Não é só o empresário. Os líderes Os de líderes, setor, os líderes de equipe, eles também dizem, olha, aqui está acontecendo um problema que é reincidente, a gente está perdendo dinheiro aqui na empresa porque a máquina quebra uma vez por semana. Nós deveria, ó, já vai com a solução. Nós deveríamos ter uma manutenção preventiva aqui, ou eu percebi que no mercado existe uma máquina nova que é mais barata do que a manutenção dessa que a gente está fazendo hoje. É mais barato comprar a máquina nova do que ficar mantendo essa. Então, já vai com o problema e com a solução. Já traz soluções paliativas ou soluções reais para aquilo acontecer.
Não só, ó, resolva aí o problema teu Não, porque a empresa é tua. com certeza. Então, É que se a gente é ter pega essa ter cultura, essa né? Ter cultura, essa Cris. cultura para que as pessoas tragam solução também. Sim, exatamente. Não me traga o problema, me traga a solução para o problema. Tipo, chama atenção para o problema, mas já venha falar comigo com 2, 3 soluções. 2, 3 possíveis caminhos. Porque eu gosto muito assim, ó. Peter Drucker, que é o pai da administração, né, como ele é conhecido, ele fala uma frase que para mim é o pé da letra. Essa frase é assim, ó. O que pode ser medido pode ser melhorado. Sim. Então, veja, numa empresa, absolutamente tudo que é feito, você tem que pensar um jeito de medir. Não é faz bem feito, faz o melhor que se puder. Qual é o número? E por que número? Porque número não tem discussão. Quantos dedos eu estou apontando aqui? 4? Não, eu acho que é 6. Não tem, é 1, 2, 3, é fato. Agora, isso aqui é bonito ou é feio? Depende de gosto. Bem feito, é mensurável? Dá para medir bem feito, o melhor que tu puder? Não. Não, agora número dá. Faz 10 dessa caneca. Faz 9 pelo menos com a logo. Dá para medir se isso está Em acontecendo ou não. tantas horas, Em também é o tantas horas. número. Exatamente, com máximo tanto de quebra, tanto de erro. Então, se eu tenho esses números e eu começo a olhar para esses números, espera aí, eu tenho que fazer 10 canecas em 1 hora. Aí que vem aquela mentalidade da performance. Será que eu não consigo fazer 11? Então veja, eu tenho 8 horas por dia. Se eu aumento 1 por hora de uma pessoa, eu aumento 8 canecas por dia. Se eu tenho 10 pessoas, eu aumento em 80 canecas por dia. Ou pode ser, inclusive, trocar as áreas, né? Trocar as ilhas dentro de uma área ali de É que daí é produção. fluxo, né? Fluxo. Mas de qualquer modo, eu tenho que olhar para os números. Porque se eu olho para esses números e eu começo a ter esse pensamento e eu enraizo esse pensamento na minha equipe, dá para melhorar? Eu começo a entender. Aí eu olho para o meu gargalo lá. Peraí, tem o processo onde injeta o material, derrete, nem sei como é que é feito isso. Mas tem o processo onde molda o material. Bom, é uma etapa. Aí eu tenho outra etapa que é a etapa do fundo. Eu tenho uma outra etapa que é a etapa da pintura. A outra que é de botar numa caixinha, por exemplo. Será que de repente, peraí, o meu processo de produção que está levando 1 hora, será que eu não consigo reduzir ele para 50 minutos? Sem esfolar a pessoa. Sem esfolar. Isso é um ponto importante. Porque às vezes as pessoas, quando a gente fala em performance, tem gente que diz, mas fazer mais com menos sai demitindo um monte de gente e esguela a equipe. Não é isso. Não. A pessoa tem que trabalhar bem, tem que ser fluido, tem que ser gostoso trabalhar. Não adianta. Quer ver uma coisa assim, ó? Quer aumentar a performance da tua equipe? Facilita a vida deles. Com certeza. Olha que doido. Deixa a vida do teu colaborador mais fácil. O que é deixar mais fácil? Dá segurança para ele. Dá o caminho. Como que se faz isso? Então, dá o caminho. É o teu processo, é o teu manual, é o teu treinamento, eu revisar, alguém olhar, dar feedback, retreinar, dar exemplos. Isso é dar o caminho. Deixa a vida fácil. E tu sempre fala também que o empresário, ele só pode descer para o operacional em uma situação. Lembra que você fala? Melhorar. Aprender a melhorar. Exatamente. Melhorar o fluxo, olhar aquilo que as pessoas que estão dentro do problema não enxergam. Essa é a função do empresário. Agora, se ele está com a cabeça cheia, pressionada, atolada de coisas, você acha que ele vai ter tempo para poder olhar as coisas que são para melhoria? É que tem uma diferença muito grande, né? Que tá se falando hoje muito assim, ó. Você não pode abandonar a operação. Eu também acho que não pode. Mas o que é não abandonar a operação? Não abandonar é deixar solto. Isso aqui eu vou fingir que não existe na minha empresa. Vou botar gente para cuidar e deixar solto. Eu tenho que olhar números. Eu tenho que olhar métricas. Se eu estou cumprindo meu papel de estrategista, fazendo pausas estratégicas, entendendo tudo isso, eu estou olhando o que está acontecendo sem eu estar em cima da minha equipe, porque eu não preciso estar em cima da minha equipe. É uma das coisas assim, uma das perguntas que eu mais recebo, tá? Mas como é que eu acompanho tudo sem estar olhando o que as pessoas estão fazendo? Você vai olhar os indicadores. Eu tenho indicador de setor, eu tenho indicador de cargo e eu tenho indicador de processo, e eles estão conectados uma coisa com a outra. Todos os meus processos são relacionados a uma pessoa que está executando. Tudo que aquela pessoa executa tem que contribuir para aquele setor me entrega os números. Se isso aqui estiver acontecendo e estiver alinhado com a cultura da minha empresa, ok. Eu não preciso estar olhando. Imagina assim nós, Cris. Enquanto viva positivamente que a nossa equipe é remota. É online, trabalha em casa. Como é que eu vou olhar se a pessoa está trabalhando ou não?
E também tem aquelas empresas que têm filiais, que têm unidades, que É, têm trabalho distribuído em vários locais do Brasil ou até fora do Brasil. Como é que elas vão estar com o olho em não cima de tem tudo o como. tempo todo? Ou Uhum. uma unidade com 1.000 metros quadrados, 2.000 metros quadrados, vai estar olhando tudo o tempo todo? É, exato. Pensa num banco. Impossível. Pensa num É. banco. Você já viu o dono do teu banco? Já falou com ele? Não, nunca vai falar com ele, não tá ali. Mas e tal o quê? Alguém tá olhando números. Aquela agência. Como que o banco toma uma decisão de que aquela agência é inviável? Não tá batendo os números. A meta é tantas contas, é tanto de movimentação, é tantos produtos assim, tantos assado. Não tá batendo esses números, tenta outras pessoas, coloca outras pessoas, não tá batendo. Caraca, essa agência é inviável para nós, mata a agência. Pensamento de gente grande. Olhar para número, a decisão é o número. E aí eu vejo muita gente dizer assim: eu não vou tirar o fulano de tal da minha equipe porque eu quero bem ele. Como é que eu vou tirar o emprego dele? Ah, você tá me olhando assim e diz: ah, mas isso aí é coisa de empresa pequena, de empresário amador. Não é, não. Só falo do que eu já vi. E outra coisa que eu acho que é extremamente importante, o empresário tá de olho hoje em dia, é que antigamente, até o Covid, existia empresa do digital Uhum. e empresa do mundo real, a porta aberta, que o cliente vai até a empresa. Hoje em dia não existe mais Hoje é essas empresa. empresas. Hoje Ponto. é empresa. Toda empresa tradicional que tem uma porta aberta para o público, que recebe cliente, ou tem alguém da empresa que vai até o cliente, ela também deve ser digital. Se você não conseguir fazer um treinamento remoto para a tua equipe porque ela está na rua, se você não conseguir usar tecnologia para você cobrar mais rápido, fazer as notas fiscais mais rápida, ou fazer um CRM remoto da onde a tua Inteligência equipe. artificial Sem plugada na inteligência operação. artificial Nossa. não existe. É. Então, tá fadado ao fracasso hoje em dia. As pessoas têm que aprender. Têm que aprender a gostar da tecnologia. A tecnologia é amiga dos empresários. O que você pensa a respeito disso? Eu penso assim, é que uma empresa, ela tem que rodar no modo mais automático possível. Serviço de preguiçoso? Serviço de preguiçoso. O que significa rodar no modo mais automático possível? Significa que quanto mais eu conseguir automatizar as minhas tarefas, melhor. Quanto mais eu tirar as coisas do manual, quanto mais eu tirar das coisas do tem que estar lembrando, mais performance eu vou ter. Então, se eu puder plugar tecnologia, se eu puder plugar inteligência artificial, se eu puder plugar automação, cara, pluga. Isso faz a diferença. Então, o que acontece é assim, ó, muitas vezes o grosso aquele do dinheiro não sobra porque o mínimo é negligenciado. Você lembra uma vez, quando a gente morava lá em Passo Fundo ainda, que a gente tinha uma torneira vazando? Ficou acho que meses aquela torneira vazando, porque não dava bola, era uma gotinha de vez em quando. Aí o que eu fiz? Eu botei um copo para eu medir durante a noite. Quanto daquele copo enchia? Para minha surpresa, havia transbordado no outro dia. Aí eu coloquei um jarro de água ali, um jarro de 2 litros. Bom, vamos ver quanto vai dar aqui nesse negócio. Para minha surpresa, transbordou o jarro de água, gotinha em gotinha, durante uma noite. Agora, se eu pegar isso e comparar com uma empresa, é a mesma coisa, aquele centavinho desperdiçado aqui, aqueles 10 minutinhos aqui, aquela perca de tempo aqui, aqueles minutos que o cara fica ocioso porque uma etapa anterior atrasou, porque falhou. E eu somar tudo isso, qual é o volume que vai dar esse negócio? Porque tem que ter uma percepção de que tudo numa empresa se converte em dinheiro. Hora desperdiçada, dinheiro. Hora de retrabalho, dinheiro. Horas entregue a mais, dinheiro. Atraso, dinheiro. Erro, dinheiro. Quebra, tudo é dinheiro. Então eu tenho que fazer essa conta, eu tenho que olhar para isso. Então, se eu tolero, se eu não coloco uma métrica de retrabalho, um máximo, um limite de retrabalho, e se eu não acompanho, as pessoas vão retrabalhando várias e várias vezes. E tá me consumindo meu dinheiro de gotinha em gotinha, tá enchendo o jarro. Sabe o que eu lembrei agora? De uma cliente nossa, de um dos nossos programas, né, de acompanhamento, que ela chegou outro dia muito feliz porque ela tinha trocado o sistema dela. E que, por conta dessa troca de sistema, que demorou um tempo até ela escolher o sistema correto, conforme os critérios que você passou para ela nesse tempo, né? Ela foi lá, fez a coisa acontecer. Ela não foi lá fazer as coisas dentro do sistema, ela foi lá fazer a coisa acontecer.
Ela Organizar para que funcionasse. exatamente, como tinha que ser para dar o resultado que ela precisava no final. Resultado é a base de Resultado. tudo, né? Isso é que A move. performance tem a ver com o resultado. Exatamente. Ela trocou quanto tempo? Uma semana de trabalho para 2 minutos. Uma semana de trabalho com erro, Com erro. com uma sistemática de trabalho que o cliente pagava quando queria, sem juro, e comprometia o fluxo de caixa de toda uma empresa. E note que esse tipo de comprometer o fluxo de caixa, quanto mais a empresa cresce, mais vai comprometer o fluxo de caixa, porque os buracos vão ficar Vão maior ficar lá maior. naquele funil. Tá, só para contextualizar para você que está ouvindo, o caso era o seguinte, ela levava essa uma semana, acho que até mais do que uma semana, levava para fechar um mês inteiro de consumo de clientes, tá? Os clientes iam consumindo no mês inteiro, fechavam o mês, tinham acho que 2, 3 pessoas na operação para fazer esse fechamento. Então fechava o mês e avisava o cliente, a tua conta deu tanto. E aí ficava esperando o cliente pagar. Alguns pagavam no dia, outros não, outros ficavam enrolando ali. Então o que aconteceu? Em questão de minutos, o sistema já concilia tudo que o cliente deve, já gera a nota, gera o boleto com vencimento X, Que vai para cartório. que vai para cartório se não paga. E aí entra aquela questão natural, né? Que ela até trouxe pra gente. Pô, mas alguns clientes chiaram, reclamaram, ficaram bravos. Digo, legal, quantos? Aí vem a questão da métrica. Quantos reclamaram? 20. 20 de quantos? Ah, 600 e pouco. Bom, então nós estamos falando do percentual desse tamanho. Beleza, e se você perder esses clientes? Não, eu tenho outros clientes que eu só não consigo atender porque tem esses clientes. Que Bom, incomodam. então no pior cenário, você vai trocar um cliente ruim, que não aceita uma mudança de regra, para um cliente que vai entrar já com a regra estabelecida e vai aceitar? É isso mesmo. E não vai comprometer o fluxo de não vai caixa. comprometer. Mas o que é isso que eu estou falando? Performance. Aumento de performance. Então se percebe, Cris, que todo dia, a todo momento, em qualquer empresa, não interessa o ramo, você tem coisa que você pode olhar para a performance e fazer mais com menos, sem sofrer? Sempre tem, né? Sempre tem. Por exemplo, quer ver? Vamos falar um setor que é comum para qualquer negócio aqui, que é vendas, tá? Vendas. Muitos empresários têm dificuldade com vendas. Primeiro, não sei quantos clientes chegaram, quantos clientes me procuraram, não sei como foi o atendimento, não sei o que me perguntaram, só sei o quanto eu vendi. Então, veja bem, eu tenho toda uma cadeia com gestão sobre só um número, quanto que eu vendi. Mas e o que aconteceu antes? O que aconteceu antes é ouro que está vazando naqueles buracos. Não é dinheiro, é ouro. É muito mais Entendeu? valioso que dinheiro. Cliente que me procurou, o meu time de vendas não atendeu. Cliente que meu time atendeu, não soube conversar, não soube entender a dor, não deu atenção, não respondeu no prazo, deixou Não o cliente conheceu comprar o do produto concorrente, direito. não conheceu o produto direito, vendeu só aquilo que o cliente pediu, não ofereceu outras coisas. Agora, se eu começo a olhar com atenção nesses números, espera aí, cara, só tenho 100 clientes me procurando por mês. E se eu fizer 120 me procurar? Tá bom, mas 120 me procuraram. E se eu ajustar aqui o meu discurso para meu time de vendas, para que todos falem a mesma língua do mesmo jeito? E se eu ajustar o meu discurso para eu mostrar o produto, mostrar o serviço do mesmo jeito? Quanto que eu vou estar recuperando? Do jeito que funciona, daquele jeito do melhor Do vendedor, melhor vendedor. de melhor performance. Porque o melhor vendedor não é porque ele tem um feeling nas vendas. Não. Ele segue um bom processo. Então, se a empresa não tem um bom processo, mas tem gente que está performando bem, clona o cara. Cola no cara, meu. E o que acontece? Por que eu falo isso? Porque tem gente que às vezes, perdi meu melhor vendedor, aí caiu minhas vendas. Pô, mas se o cara tá ali, aprenda com ele. Por que esse cara tá vendendo tanto? Tu sabe que isso é o maior erro que o empresário pode estar fazendo dentro da sua própria empresa? A gestão está feita em cima de pessoas Pois e é. não dos processos. Pois Aí a inteligência está dentro da cabecinha das pessoas. Aí a pessoa sai, a inteligência vai com Mas ela. então, tira. Não vai para dentro da empresa. Tira da Isso é cabeça. erro. Tira. Claro. Enquanto o cara Olha, tá o ali... acerto, né? O acerto é trazer essa informação que essa pessoa boa tem e deixar dentro da empresa, ela estando ali ou não. Boa, porque até uma das coisas que seguido me perguntam assim, Campa, nossa empresa não tem uma competência em tal área, Uhum. tá? Pode ser uma área de finanças, uma área Marketing. mais... Marketing, beleza, ninguém nasce sabendo tudo. É válido, Campo, eu trazer alguém para complementar isso? Claro que é. Mas o que é burrice no meu ponto de vista?
é eu não aprender com essa pessoa. Então, este conhecimento, eu trouxe alguém para minha equipe e este alguém implantou algo novo, trouxe um conhecimento que a minha empresa não tinha, este conhecimento, ele tem que ficar na minha empresa. Mesmo que a pessoa saia. Mesmo que a pessoa saia. Eu peguei até uma empresa que a gente está fazendo nosso trabalho mais alto nível lá, que a gente chama Full Legacy, onde a gente entra na empresa e faz junto com o empresário lá 4 mãos, bem dizer. Que é uma empresa muito grande, uma empresa bem estruturada, com faturamento altíssimo, faturamento que vai bater quase 50 milhões esse ano. E a queixa desta empresária é: todo mundo que sai do meu setor é como se o setor estivesse iniciando do zero. O setor fica zerado. Fica zerado. Saiu aquele líder, saiu aquela pessoa-chave, reinicia tudo, começa tudo de Como novo. se a empresa fosse nova. Como se aquele setor fosse novo, estivesse começando do zero. Meu Deus. Entendeu? Então, traz a pessoa para agregar o conhecimento. Mas, vamos trazer, vamos fazer, mas vamos documentar. Vamos aprender com você. Vamos transferir isso para que qualquer um saiba fazer isso. Por quê? Porque as pessoas, elas não são eternas. Nem o dono é eterno. Qual é o dono de empresa que é eterno, que é imortal, que nunca vai ficar doente? E o pior erro é esse dono querer guardar todas as informações dentro da cabeça dele, porque ele acha que sabe tudo. Aí depois ele quer deixar essa empresa para os herdeiros, Me deixa para na os mão. filhos, para as outras pessoas, e essas pessoas não sabem nem como gerenciar a empresa. Mas aí vem outro porém, tá? Que eu queria abordar aqui, ó. Que é o quê? Ah, mas eu trouxe o cara para me agregar um determinado conhecimento, ele é muito bom, mas ele não ensina, ele não repassa. Trouxe a pessoa errada. Porque ele tem um pensamento monopolizador. Esse cara, uma hora, ele vai barganhar com isso. Pô, esse empresário não pode me demitir, ele vai ter que aceitar me dar aumento, porque senão eu vou sair e vou deixar ele na mão. E às vezes ele pede o dobro de aumento. Às vezes ele pede o dobro. Então, agora, se eu tenho esse pensamento de alta performance, se eu tenho esse pensamento de que as pessoas vão agregar e eu vou tirar esse conhecimento e vou jogar para minha operação, eu estou, de certo modo, imune disso. Sim. Porque aí o que eu estou fazendo? Eu estou olhando para coisas que antes eu não olhava. Eu estou olhando para métricas, eu estou olhando para conhecimento, eu estou olhando para jeitos de fazer. E uma empresa, ela tem que ser isso. Pegando o que eu acabei de falar aqui sobre o mais automático possível. Automático a empresa não depende de comandos. Um líder, muitos empresários têm uma visão errada de líder. Líder é o cara que está lá distribuindo tarefa. Líder não tem que distribuir tarefa. Líder tem que orquestrar o seu setor para que ele funcione. As pessoas, elas têm que saber o que elas têm que fazer. Ele está lá fazendo o quê? Conhecendo as pessoas-chave que ele tem lá dentro da empresa dele, as pessoas que ele tem disponível. Ele tem que alinhar para que isso funcione e depois o negócio tem que andar. E desenvolver essas pessoas, melhorar essas pessoas para que elas façam um serviço sem depender dele. Exato. São adultos. São adultos. Quer ver outro ponto também que melhora muito a performance, que normalmente são pontos de desatenção, que é o quê? Gente multitarefa. Às vezes tem na empresa lá um setor que faz muitas coisas. Todo mundo tem lá 10 pessoas só no setor, tá? Aí os 10 fazem exatamente as mesmas coisas, só que muitas coisas. Fica complicado o trabalho daquela pessoa. Fica complicado, fica pesado, muito conhecimento que as pessoas têm que ter. Essas pessoas são mais caras, eu preciso, para repor, gente mais cara no mercado. E demora para treinar também, Demora para treinar. Agora, se eu começo a pensar, cara, peraí, só um pouquinho. Tenho 10 pessoas. Aí eu tenho lá, digamos assim, 5 atividades naquele setor. Só que dessas 5 atividades, 3 são extremamente complexas e demoradas de fazer. Pô, eu vou alocar X pessoas para fazer essas tarefas. Então, essas pessoas fazem só essas tarefas. Eu especializo elas para essa tarefa. Se eu especializo elas para essa tarefa, eu tenho um processo para essa tarefa, eu tenho treinamento para essa tarefa, eu consigo substituir com muito mais facilidade. Essa pessoa tende a fazer mais, porque ela só tem uma coisa para fazer. As outras tarefas eu vou distribuindo com as outras pessoas. Então, a minha empresa, aquele setor, ele começa a virar meio que um chão de fábrica. Um faz isso, entrega para o outro, e aquele fluxo vai rodando. Em vez de eu ter uma pessoa pegando toda a cadeia naquela parte, fazendo do começo ao fim, eu tenho várias pessoas envolvidas num processo, numa construção, com menos habilidade, menos necessidade de treinamento, mais agilidade e menos coisa para fazer, que me garante uma maior performance. E como é que eu vou medir se está acontecendo ou não? Números. Tu me lembrou de um caso de uma empresa, você dando essa explicação toda aqui, em que o maior gargalo que tinha num setor de uma empresa era o contrato.
Então eles tinham que ligar uma ponta à outra, o cliente com o fornecedor, porque era um negócio que era muito específico. Mas o gargalo ali no meio era o contrato. Uhum. Então, a pessoa que tinha que falar aqui com o cliente, a pessoa que tinha que falar aqui com o fornecedor, eram extremamente relacionais e extrovertidas. Mas na hora que eles precisavam fazer o contrato, eles tinham que ser introvertidos e minuciosos. E aquilo não fechava. Então, eles tinham que ter pessoas com muitas habilidades, tanto de introvertido quanto de extrovertido, para poder fazer aquela função que era um todo. Aí o que eles fizeram? Com a tua orientação, quebraram em 3 etapas, em que a etapa do meio eles pegaram pessoas que eram até mais em conta, porque era Perfis diferentes, né? perfis diferentes, pegaram pessoas introvertidas que atendiam a mais do que um profissional desse que precisava atender o cliente, e resolveu o problema deles lá, né? Exatamente. Às vezes não é fazer mais, é fazer Não, menos que Não precisa. é fazer mais. Ó, eu gosto, para pegar nesse ponto aqui, eu gosto de contar o caso do Roberto. É E isso que eu lembrei. eu cito o nome porque tá gravado aqui. Sim, Como é que era o fluxo dele? A empresa dele é uma corretora de grãos. grãos, tá? Então ele tem lá, veja bem, tem o produtor de grão, que é o sementeiro, tem o cara que precisa comprar semente para plantar. Ele faz o meio de campo, né? Compra do sementeiro e vende para o produtor. Nesse processo todo, então ele tinha uma equipe, quando ele começou com a gente, tinha uma equipe de 10 pessoas que era o corretor. Só que ele e a esposa, né, a Dayana, eles vendiam os dois, eu não me lembro agora se era 60%, 70% da operação. O resto era vendido pelos outros 10 corretores que ele tinha, tá? Só que daí o que acontecia? Então veja bem, cada corretor tinha que ser especialista em achar o sementeiro, achar o cliente, aí quando ele fechava o negócio, tinha que sentar, escrever o contrato, mandar para os dois assinar, discutir, ajustar, contratar o frete para levar do sementeiro para o produtor e acompanhar se o produto chegou e ainda cobrar. Mas o cara tinha que ser foda. O cara tinha que ser foda, isso aí. Então o que acontece? Ele tinha 10 mini empresas dentro da empresa dele. E pior que Mas ele sabe o que era criava o pior? O pior era isso. Ele pagava uma comissão, não vou lembrar percentuais, tá? Mas digamos que fosse, porque eram volumes muito grandes, digamos 0,2% da operação pagava para o corretor. A empresa ficava com E era 1%. muito dinheiro. Aí o cara começava a pensar, pô, eu sei fazer toda a cadeia. Por que eu vou ficar com 0,2 se eu posso ganhar 1? Afinal, eu tenho contato com o sementeiro, tenho contato com o cliente, com o transportador, eu sei fazer contrato. O cara saía e virava concorrente dele. E como eles formaram concorrentes. Como eles formaram concorrentes. E aí, o que nós fizemos lá? Qual foi o processo? Cara, peraí. Vamos olhar a demanda. Contratar sementeiros. Ah, uma pessoa dá conta. Beleza. Então, deixa um só especializado em buscar o sementeiro. Aí, vamos lá. Gente de vendas só vai buscar o produtor, fechar negócio com o produtor. Tá, mas e o resto? Uma pessoa só dava conta para contrato, mais uma pessoa dava conta para o frete. Deu. O que aconteceu? O corretor só tinha uma coisa para fazer. Vender. Vender. Nada mais. Então ele não tinha desculpa. Antes ele cobrava do cara, por que você não está vendendo? Não, porque o transportador não foi, porque o cara esqueceu de ir, porque o contrato o cara não aceitou. Tinha desculpa, muletas. Agora, quando ele tirou isso, deixou ele só fazendo a venda, acabou a desculpa. Você não tem desculpa, cara. Você tem que ligar. Aí tinha uma métrica que a gente desenhou. Ligar para X clientes por dia. Com processo. O que aconteceu? Em pouquíssimo tempo, os dois, o casal, saíram das vendas. Saíram até não porque eles gostavam de vender. Sim. Então, de vez em quando, eles vendiam. Mas acabou Mas não isso. por obrigação, não era mais todo aquele percentual, né? Outro problema, eles tinham que contratar corretor com muita experiência. Eles começaram a contratar gente sem nenhuma experiência em vendas. E aí o cara vinha, o cara não performava, tchau. O que o cara fazia? Não valia nada para o mercado, nem para concorrente, nem para virar concorrente dele. Mas ali dentro, muitos com o treinamento que ele dava, os caras performavam. Então começou a... Pensa assim no volume de vendas que isto aconteceu. Pensa no aumento de acertos de contratação de frete, no acerto de contrato redondo. Isto é performance. Então eu preciso olhar para essas coisas se eu quero ter uma empresa de alta performance. Mas por que empresa de alta performance? Porque reflete no lucro e reflete na liberdade que o empresário tem, saber que aquele negócio funciona sem depender dele para tudo. E se você que é dono de uma empresa, tem uma equipe, tem líderes e acredita que a performance não está legal, não está como deveria estar, mas você não sabe exatamente onde que está o problema,
O que eu preciso fazer para aumentar a performance da sua empresa, para que ela possa crescer com mais lucro e mais liberdade? Eu tenho um convite para te fazer. E o convite é bem simples. Eu vou disponibilizar alguns horários da minha equipe de especialistas para que eles possam fazer uma reunião com você, ouvir você, entender o teu momento, a tua realidade, identificar os gargalos e traçar um plano claro para você aumentar a performance e multiplicar os resultados, mais lucro, mais liberdade, para que possa ter um crescimento saudável. Se você acredita que é o momento de melhorar a tua performance, aqui nesse vídeo ou aqui na descrição desse vídeo vai ter um link ou vai ter um QR Code. Clique no link ou leia esse QR Code, preencha o formulário com toda a atenção e aguarde lá no teu WhatsApp, porque a minha equipe vai estar entrando em contato com você e vai marcar uma reunião com o melhor do nosso especialista pronto para te atender. Se você acredita que é hora de melhorar a performance, clique agora mesmo e tenha um diagnóstico preciso da sua empresa. Tem um ponto extremamente importante. A empresa funcionar sem depender do dono e ainda assim ter grande performance. O que o empresário precisa ter na cabeça para ele poder alcançar isso, Campa? Ele precisa ter na cabeça que empresa é uma estrutura composta por físicos, né, os ativos de uma empresa, estratégias, processos e pessoas cuja obrigação é gerar resultado. Uma empresa não é um negócio onde eu tenho que estar lá trabalhando para fazer ela acontecer. Esta mudança de percepção, porque o meu trabalho é orquestrar tudo isso. O meu trabalho é garantir que tudo isso funcione. Sistemática de trabalho, processos, pessoas certas no lugar certo, líderes, documentação, indicadores, gestão. E fluxo. E fluxo. Se eu entender que a minha função é eu estar melhorando a minha empresa, eu levar ela para um caminho que eu quero, para um resultado que eu quero, e não estar empurrando, não estar em cima das pessoas, não estar mandando, eu consigo ter uma maior performance. Então eu tenho que estar aberto a isso. E isso, Cris, o problema é que está aberto a isso é para pouco. Isso não é para todo mundo, não. Tanto que se a gente olhar assim, 97% das empresas sofrem com isso. Uma operação lenta, uma operação travada, uma operação dependente do dono. E um dono E não doente, interessa o porte, dono doente, empresa doente, funcionários com problema de ansiedade, com problema de estresse e muita gente chegando no burnout. turnover alto. Rotatividade é a pior doença que pode ter. Se na tua empresa tem rotatividade grande, você que está escutando a gente aí agora, pode ter certeza que a tua empresa está falhando drasticamente na hora de montar a estrutura, montar processos e montar uma sistemática de trabalho que as pessoas queiram trabalhar. Verdade. E não é questão de fazer trabalho difícil ou trabalho de baixo calão, Nem não. trabalhar mais. Não é questão de trabalhar mais ou menos. A questão é, eu vou falar um negócio que é uma frase bem curtinha. Ninguém quer trabalhar em empresa zoada. Todo mundo quer trabalhar em empresa organizada que ele tem orgulho dos donos. Verdade. E outra coisa assim, eu sei que podcast é um negócio atemporal. Pode ser que daqui 5 anos as pessoas estão ouvindo esse podcast ainda. Muito provável, né? Mas é um ponto importante, assim, que inclusive hoje eu gravei um conteúdo sobre isso. E eu acho importante a gente falar. Porque o ano de 2026, esse ano vai se repetir. Daqui 5, 6 anos a gente vai ter um ano exatamente igual. Que é o quê? O ano de 2026, a gente vai ter no mínimo 10 feriados que são no meio da semana. No mínimo desses 10, pelas minhas contas, se eu não calculei errado, 8 pelo menos vão ser feriadões prolongados. Então é uma quantidade absurda de feriadões, onde cai a produtividade de tudo. Produtividade, vendas, cai tudo. Juntando a isso, nós vamos ter em 2026 com eleições, com Copa do Mundo, e pior, com o início da reforma tributária, porque tem muito empresário que nem sabe que isso existe, tá? Eu quero só ver empresário sem gestão e com a reforma não vai se criar, não. Vai quebrar muita empresa. Mas vai dizer que a culpa é o governo. E vai quebrar muita empresa e muita gente vai se estabelecer no mercado porque se antecedeu a isso. Mas aí vem uma coisa. Aí vem uma coisa bem importante assim que eu queria falar. Que é o quê, Nós estamos no mercado sendo empresários desde 1995. Sim. A gente já viu várias crises, a gente já viu vários anos iguais a 2026. E o que muda quando acontecem esses períodos?
Mudam que eu não vou baixar minha meta, eu não vou baixar meus resultados, mas eu vou ter que aumentar certos esforços para conseguir atingir esses resultados. As metas não baixam. Mas o que acontece? Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque um recado, não só para 2026, mas um recado para qualquer ano que aconteça isso de novo, é uma palavra de ordem, que é justamente não é uma palavra, é uma frase de ordem, que é alta performance. Então, mais do que nunca, é preciso parar, olhar para tudo, otimizar todos os recursos e pensar assim, ó. Anota essa frase aí, ó. Como eu posso fazer mais com menos? Este é teu desafio. Esse é o desafio do todo empresário. Como eu posso fazer mais com menos? Menos o quê? Menos gente, menos recurso, menos dinheiro, menos esforço, menos estresse, menos cobrança, menos pressão. Fazer mais com menos. É sobre isso, fazer mais com menos, ótimo. E essa é uma martelada que tem que estar sempre dando, né? Para uma insistência que tem que estar sempre dando para entrar na cabecinha de todo mundo que está ouvindo a gente. Exato, exatamente. E a gente poderia falar aqui um dia inteiro sobre esse tema, né? Mas nosso horário está estourando aqui, Tá Cris. Algum recado estourando. final? Sim, um recadinho bem importante para quem está ouvindo a gente. Vai lá. Se esse conteúdo é importante, você viu que teve relevância para você, compartilha com outros empresários, curte esse conteúdo, deixa um comentário aqui se você assistiu no YouTube ou aqui no Spotify, tanto faz. Mas a gente quer saber o que você acha a respeito disso que a gente está falando e que você compartilhe com outros empresários, porque eles também precisam saber essas informações que a gente passou aqui. Então, para finalizar, um pensamento que é o que na sua empresa você pode otimizar de recurso para você fazer mais com menos? O que se pode fazer a partir de agora? O que se pode olhar, dar uma atenção para você conseguir ter maior resultado com menos esforço? Pensa aí, porque esse podcast está chegando ao fim. Agradeço ter ficado com a gente e até o final. Quero deixar aqui o nosso forte abraço e o desejo que você viva positivamente. Positivamente.